Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Seara de Jesus. Este nosso encontro às segundas-feiras, às 19 horas, onde temos a possibilidade aí de novas reflexões e novos ensinamentos. Então, vou pedir licença, vou agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus, pedir licença para iniciar os trabalhos, a palestra, em mais uma noite, que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos irmãos, nós utilizamos então aí o livro Caminho Espírita, de Chico Xavier, que traz mensagens de Emmanuel e outros. Hoje é uma mensagem de Emmanuel. É o item 63 que fala voltarás por amor. Então vamos juntos aí ler cada trecho da mensagem, vamos fazendo pausas aí para entendermos um pouco a proposta da reflexão aí trazida pelo nosso irmão, tá? Antes de iniciar mesmo a leitura, vamos relembrar aqui esse ciclo de reencarnações. Aqui é só uma imagem ilustrativa onde tem aí vários e vários espíritos, é até mostrado aí espíritos de jovens, mas várias pessoas que estão numa fila interminável em busca de uma nova reencarnação. Então, muito nós falamos de aproveitarmos esta oportunidade, a reencarnação atual, que está bem difícil reencarnar novamente, aí devido à população do globo terrestre, uma série aí de particularidades, e nós podemos até não lembrar, mas nós pedimos para estar aqui, pedimos para ter esta oportunidade de resgatar débitos anteriores, de colocar aí em prática ensinamentos que recebemos no plano espiritual, de tentar de novo, de vir ajudar um familiar, ajudar um irmão. Então nós pedimos por tudo isso que estamos passando aqui no nosso dia a dia. Pegamos essa fila da reencarnação, montamos ali um projeto. Alguns casos existem a reencarnação aí compulsória, que não temos tanto poder assim de decisão, tanta consciência, mas a grande maioria de nós aí já tem uma noção do que foi feito, do que é preciso ser feito, e ali junto com espíritos amigos criamos ali um plano reencarnatório e aqui estamos para galgar aí novas posições na nossa evolução aí após toda uma reforma íntima. E então a mensagem começa falando que ante a fome de paz que te atormenta os dias, de certo já sonhaste com a disposição de repousar além da morte, recusando o cálice de angústia que a existência carnal te sugere. Esse desejo de paz, eu quero paz, esse descanso. Então, nós, talvez, se já tivermos aí certa consciência do nosso propósito mesmo na nossa evolução, da necessidade do trabalho constante, não só o trabalho físico, mas muito o nosso trabalho espiritual, da necessidade de criarmos paciência, resiliência, os ensinamentos do perdão. Nós que talvez já tenhamos aí certa consciência do motivo das nossas dificuldades financeiras, do motivo das nossas doenças, nós podemos aí querer certa paz, certo descanso após essa reencarnação. Aqui não estamos nem entrando no mérito de desistir, né, da nossa vida aqui, desistir dessa oportunidade, mas realmente essa ânsia de conseguirmos vencer essa etapa, esse passo da nossa evolução. Nós sabemos que moramos aí num planeta de provas e expiações. Aqui no Brasil, então, é bastante complicado. Talvez tenha pessoas aí de outras localidades que talvez tenham
aí uma cidade, um país um pouco mais equilibrado, um pouco mais organizado. Mas quem mora no Brasil, quem mora na grande São Paulo, sabe aí dos problemas que nós enfrentamos com a correria do dia a dia, as dificuldades, a questão climática também, a questão do transporte público, mas também a questão da violência, né, da nossa insegurança. Então, tudo isso traz aí um desgaste na nossa reencarnação. E nós, aí que somos espíritas, que estudamos todas essas questões, podemos aí desejar chegar num patamar com um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim. Cultivas a virtude e aspiras, sem dúvida, ao prêmio natural que o trabalho irrepreensível te granjeou. Sofres e reclamas consolo, choras e pretendes alívio. E aqui nós podemos até mesmo lembrar do Sermão da Montanha, trazido aí por Jesus, que fala das bem-aventuranças. E Jesus promete a terra, Jesus promete o reino de Deus justamente para aqueles que sofrem, para aqueles que choram, para aqueles que são perseguidos, para aqueles que têm a fome e sede de justiça. E nós queremos então, aí após todo esse sofrimento, todos esses desafios, nós queremos aí receber todo esse consolo que Jesus mesmo nos prometeu, que Jesus mesmo nos ensinou. E nós podemos até pensar num próprio mundo de regeneração. Nós sabemos que a Terra hoje é um mundo de provas, de expiações, que a Terra pode evoluir para um mundo de regeneração, mas que mesmo que a Terra não evolua, se a gente evoluir, talvez a gente deseje esse mundo de regeneração, que é aquele mundo onde o bem sobrepuja o mal, onde talvez se eu tiver um carro e deixar destrancado na rua, ninguém vai vir e levar, onde talvez eu possa sair à noite sem me preocupar, onde as pessoas serão mais compreensivas, mais pacientes, mais dedicadas, que as pessoas não queiram trapacear o próximo. Então, talvez a gente realmente esteja lutando por isso e a gente queira chegar nesse patamar de certa tranquilidade aí após todos esses nossos desafios na nossa reforma íntima. E talvez a gente consiga ter esse poder de decisão, esse poder de escolha, de morar numa morada mais feliz, de ter uma reencarnação mais tranquila. E aí talvez a gente fale um dia: eu consegui. Talvez não ainda como espíritos puros e perfeitos, mas realmente aquele espírito um pouco mais regenerado, aí após tanta luta. E quando chegar esse momento, será que nós vamos seguir em frente sem olhar para trás? Falar adeus, Terra, foi muito bom, mas agora eu vou para outro lugar, eu vou para Júpiter ou algum outro planeta mais evoluído? Será que é assim? E aqui talvez vocês já estejam suspeitando que não é tão assim, mas Emmanuel traz uma reflexão bastante interessante sobre como nós vamos passar a enxergar o mundo, passar a enxergar a criação de Deus quando formos mais evoluídos. O homem, a mulher, a pessoa, enfim, o espírito, conforme vai evoluindo, é como uma criança, vai enxergando mais, vai compreendendo mais, vai tendo uma visão maior do todo. Então, talvez nós queremos só uma coisinha e quando nós chegamos nessa pequena coisa, nessa pequena conquista, talvez nós tenhamos a percepção de que algo é muito maior, que algo é muito mais grandioso e que o degrau que a gente subiu talvez seja pouco, que talvez nós ainda tenhamos que subir degraus mais altos, avançar ainda mais nessa nossa evolução. E Emmanuel continua então falando: entretanto, para lá das fronteiras terrestres, o amor
te fulgirá sublime no coração, como estrela surpreendente, mas ouvirás os soluços daquele que deixaste sob a névoa do adeus. Então, nesse nosso sonho, nesse nosso propósito de sermos espíritos mais evoluídos, nós teremos um amor mais evoluído, o amor fraternal, que é um amor livre de ciúmes, um amor livre de preconceitos, um amor livre de egoísmos, um amor livre dessas paixões mundanas, um amor mais fraternal, com mais empatia, com mais respeito. E talvez nós sejamos essa pessoa feliz, alegre, tranquila, com uma consciência do vencedor. Mas se nós estivermos ao redor de pessoas que ainda precisam de mais aprendizado, que ainda precisam resgatar provas, débitos, que ainda, enfim, precisam tanto da nossa mão amiga, talvez nós vamos olhar nesse retrovisor da vida e falar: eu vou ficar mais um pouco, eu vou voltar atrás mais um pouco. Porque talvez nós iremos ali perceber que todo esse ensinamento que a gente conquistou através realmente de um trabalho duro, com bastante suor, que isso nos permitirá auxiliar o outro, que isso nos dará bagagem para auxiliar o outro. Que coisas que nós vamos fazer assim com bastante facilidade, porque foi duro o aprendizado, mas o aprendizado chegou. Talvez ainda seja difícil para esses irmãos, mas que com o nosso apoio, com o nosso exemplo, com a nossa ajuda, talvez ali esses irmãos realmente consigam avançar. Aqui nós lembramos de Jesus, Jesus que já era esse espírito perfeito quando encarnou na Terra, que teve que passar ali por um processo longo de readaptação, até mesmo do seu perispírito, para encarnar, voltar num planeta tão grosseiro que é a Terra e que na época de Jesus era ainda mais grosseiro. É bastante complexo todo esse processo, mas Jesus veio em pessoa para nos ensinar, para nos apoiar, para pegar na nossa mão, porque havia uma necessidade. Talvez Jesus seja esse exemplo extremo, mas nós temos aí espíritos mais próximos da nossa realidade, nós podemos lembrar aí, por exemplo, da Madre Teresa de Calcutá, mas de tantos outros que vieram, que ainda virão, que talvez pudessem já estar em patamares diferentes, mas preferiram trabalhar aqui em prol de uma caridade maior, em prol de apoiar uma humanidade. Nós, como podemos dar um exemplo, se nós não formos, por exemplo, acostumados a fazer determinada atividade física e um dia sairmos num sol escaldante e caminharmos longos quilômetros, isso vai ser bastante desgastante para todos nós, bastante cansativo. Assim, nós podemos pensar nesses irmãos que talvez pudessem fazer um trabalho mais adequado à sua energia fluídica e, mesmo assim, escolhem esses serviços mais desgastantes porque vem essa necessidade e a própria consciência pede. Né? Até mesmo no centro espírita, até mesmo na Seara, nós temos espíritos amigos que se aproximam, trazendo consolo, trazendo ensinamentos, até mesmo trazendo curas através dos passes. E às vezes eles comentam que o ambiente em que eles vêm, se inserem, esse ambiente carnal, afinal são espíritos aí que não têm mais o corpo físico, e ficam ali realmente nesse meio carnal, com pensamentos muitas vezes maléficos da nossa parte, com muita malícia da nossa parte, essa baixa energia, essa baixa vibração, que isso também ali acaba provocando bastante desconforto neles. Mas mesmo assim,
ele se predispõe a estar ali com toda a disciplina de horários e dias estabelecidos para nos ajudar, para nos curar, para nos ensinar. E assim, talvez nós, com um pouco mais de passos, também queiramos fazer trabalhos parecidos. Talvez alguns de nós que já estamos ouvindo essa palestra já estamos até mesmo nesse estágio, tomara que sim, mas nós sabemos aí que grande parte da humanidade ainda busca toda essa evolução. E continuando então, Emmanuel traz que esses espíritos que nós vamos ouvir aí, o chamado, que nós vamos ali ouvir essa necessidade do nosso apoio, talvez sejam até espíritos muito próximos de nós, espíritos que amamos muito, não só esse amor fraternal, mas espíritos que estiveram conosco em muitos e muitos anos, em muitas vidas, que também apoiaram a nossa própria evolução. Seja ali nos ensinando a sermos mais resilientes, pacientes, a praticarmos o perdão, ou sejam espíritos que nos deram exemplo, nos deram ensinamento, nos deram a mão quando nós precisamos. E Emmanuel assim traz: escutarás as preces de tua mãe e os rogos de teus filhos, quais poemas de lágrimas a desfalecerem de dor sobre a tua cabeça, invadida de novas aspirações e tocada de novos sonhos. Então, se talvez a nossa consciência, o nosso sentimento nos peça para olhar para o retrovisor e ajudar tantos irmãos, tantos filhos de Deus necessitados, imagina se for um ente bastante próximo e que ficou um pouco para trás. Nós temos exemplos na literatura de André Luiz, que fala de casais em que um dos cônjuges já é um pouco mais evoluído, alguns moram em outros níveis evolutivos, mas voltam para apoiar ou estão sempre de olho, mães e filhos e assim por diante, que não andam para frente sem olhar para trás e ver quem pode ser puxado junto. Compreenderá a renúncia com mais segurança e exercerás o perdão sem dificuldade. Então, esse amor fraternal que nós iremos conquistar, ele vai nos permitir renunciar a muitas coisas, renunciar àquele descanso que inicialmente nós queríamos tanto, e não será uma renúncia com dor, com sofrimento, não será abrir mão de coisas tão preciosas. Teremos segurança nessa renúncia, o perdão nos fluirá de forma mais fácil. A consciência tranquila ser-te-á uma bênção, contudo, o anseio de ajudar fremirá no teu peito, inspirando-te a volta. É como esse pássaro que só é livre mesmo das correntes quando consegue utilizar essa liberdade da consciência tranquila para continuar trabalhando em prol do próximo. E reconhecendo que o céu verdadeiro não existe sem a alegria daqueles que mais amamos, regressarás por amor ao campo da luta, para novamente experimentar e sofrer, esperar e redimir, adquirindo poder para ascensões mais altas. Porquanto, pela força do bem puro, descobrirás com o Cristo de Deus a luz da abnegação que nos impele sempre a horizontes mais vastos, repetindo também com ele aos companheiros de aprendizado a divina promessa. E antes de entrarmos nessa divina promessa feita por Jesus a nós, como nas bem-aventuranças, a nós, sofredores que choram, que são injustiçados, aqui traz essa questão da ascensão mais alta. Então, é esse degrau. Conforme nós vamos subindo, nós vamos vendo que o horizonte é muito mais amplo do que aquele que nós conhecíamos. A nossa própria compreensão
de Deus, a compreensão de toda a criação, ela ainda é muito pequena, nós não temos nem palavras para explicar, nós não temos experiência de imagens já vistas que possam nos auxiliar aí a entender toda essa grandiosidade de Deus. Mas conforme nós vamos subindo, nós vamos ampliando o nosso conhecimento, nós vamos ampliando a nossa visão, a nossa compreensão e vamos desejar subir cada vez mais alto. E Jesus então traz essa divina promessa que é essa: em verdade estarei convosco até o fim dos séculos, porque não há felicidade para os filhos acordados de Deus sem que todos os filhos de Deus entrem efetivamente na posse da felicidade real. E aí nós temos a lembrança da parábola de Jesus, da ovelha perdida, em que o pastor tem 100 ovelhas e perde uma. Ele deixa 99 em segurança e sai num clima tempestuoso, por caminhos tortuosos, entra em buracos e encontra a ovelha de número 100, debilitada, mas traz ela de volta ao seu rebanho, cuida dela para que ela nunca mais se perca. E Deus, então, Deus conta com cada um dos seus filhos para resgatar os seus outros filhos. Nós, como espíritos, somos a centelha, temos a centelha divina, a inteligência divina, e podemos e devemos aí trabalhar em prol do bem, em prol da lei de amor, de justiça e de caridade, sendo aí então esses filhos que resgatam os seus irmãos, que resgatam os outros filhos de Deus, até que todas as ovelhas estejam bem e estejam em segurança. E agora eu gostaria de ler então com vocês a prece de Cáritas, uma prece que particularmente eu acho bastante bonita, fazia tempo que eu não lia. A prece, ela é um dos pilares que nós temos para nos ajudar, então, nesse mundo de provas e expiações, superando todas essas dificuldades, buscando aí chegar em patamares melhores. E essa prece fala um pouco sobre isso também. Então vamos ler. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquelas que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.
Então, queridos irmãos, que assim como nas bem-aventuranças de Jesus, nós possamos ser puros de coração, humildes, simples, que a gente busque a bondade, a justiça e que toda a paz, todo o amor, toda a evolução que nós alcançarmos, que a gente possa compartilhar aí com todos os nossos irmãos, para que todos possam deixar de ser esses sofredores e finalmente entrarmos aí na felicidade real. Eu desejo então a todos uma excelente semana. Agradeço aí pela companhia. Desejo que tenhamos aí em breve uma nova oportunidade de estarmos juntos. Que assim seja, graças a Deus.